Bom, então na seção 1.2.6 nós vamos falar sobre o que é chamado no livro de regras de produto, que é o caso em que nós calculamos o gradiente ou divergente ou rotacional quando nós temos o produto entre dois escalares ou dois campos vetoriais ou entre escalar e vetor, tá? Então nós vamos considerar funções f e g que são escalares, mas que dependem de x, de y e de z, e funções a e b, que são vetores, né, que podem ser expressos assim: a x na direção x, a y na direção y e a z na direção z, e o mesmo para o caso aqui dos b's. Tá? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 regras. Tá? Essas regras não precisam ser decoradas, algumas são fáceis de demonstrar, tem duas que são difíceis, que são, não digo difíceis, na verdade, mas trabalhosas, que é a 2 e a 6, tá? Uma delas eu vou mostrar aqui, já mostrei em sala, que é essa 3, e eu vou explicar daqui a pouquinho o que significam esses termos mais estranhos aqui, esses e esses, e esse daqui, tá? Uma coisa que a gente tem que reparar é que o operador nabla, né, atuando sobre dois escalares, o gradiente, o resultado tem que ser um vetor. Tá? Então, quando eu faço a multiplicação do f aqui do lado direito pelo gradiente do g, eu tenho um vetor, e o gradiente do f vezes o g também é um vetor. Por outro lado, eu tenho aqui o nabla atuando sobre dois vetores, mas o produto escalar entre A e B é um escalar. Então, o nabla está atuando sobre um escalar, mas está dando um vetor. Então, se a gente observar do lado direito, tem que ter natureza vetorial também. Para demonstrar como é feito isso, eu vou fazer esse exemplo 3. Tá? E nesse exemplo 3, né, a gente vai calcular o divergente, tá, do produto de f, um escalar com a letra A, tá certo? Com o vetor A. Então, para isso eu vou abrir esse A, então vou ficar aqui com o seguinte, deixa eu colocar um colchetes aqui, ficaria f, no lugar do A eu tenho ax na direção x chapéu, mais a y na y chapéu, mais a z na direção z chapéu. Então vou fechar. Então, seguindo, né, deixa eu copiar aqui, como f ele é um número, é um escalar, eu posso fazer a distributiva ao longo dessas três componentes. Então, vai ficar da seguinte forma: f ax x chapéu mais f a y y chapéu mais f a z z chapéu. Porém, quando a gente faz o divergente, né, a gente vai fazer a derivada sempre das componentes x, y e z em relação às suas respectivas direções. Então, pela definição de divergente, eu vou ter que fazer a derivada em x da componente x, que é o f vezes o ax, mais a derivada em y da componente y, que é f a y, mais a derivada em z da componente z, que é f a z. Tá? Porém, deixa eu reescrever aqui, f a, né? Porém, esse f depende tanto de x, y, como de z também. Então, como eles estão multiplicando, são dois números sendo multiplicados, né? Porque eu tenho aqui a componente, a x, ela é uma escalar. Então, esses dois escalares sendo multiplicados, eu tenho que aplicar a regra do produto para fazer essa derivada em x, em y e z. Tá? A regra do produto normal lá do cálculo 1. Então, a gente fica com o seguinte: aplicando a regra do produto, fica o primeiro, que é o f vezes a derivada do segundo, mais o segundo, que é o ax vezes a derivada do primeiro. Isso para o meu primeiro termo. Para o segundo é a mesma coisa. Então temos que fazer f
del AY, né, derivada em y, mais AY derivada do f em relação a y. E para o último termo a mesma coisa, vou fazer f derivada da componente z em z, mais az derivada do f em função de z. Então, o que a gente faz agora? Né? A gente pode juntar os termos que possuem uma natureza similar. Então, se a gente observar aqui, tem os termos que tem o f, esse e esse, que multiplicam as derivadas da componente ax por x, tá? Pela derivada em y e pela derivada em z. Por outro lado, tem aqui um outro termo que tem essa natureza, o ax multiplicando a derivada do f em relação a x, ou o ay multiplicando f derivado pelo y, ou o az multiplicando f derivado pelo z. Tá? Do primeiro termo, né, se eu coloco f em evidência, eu fico com derivada em x del x mais derivada AY em y, faltou um termo, né? Mais a derivada do AZ em Z. Então, isso aqui, se a gente pensar um pouquinho, né? Isso aqui é o próprio divergente do A, tá? E nós temos também um outro termo que tem sempre a componente ax ou AYAZ multiplicado pela derivada do respectivo do f, né, em relação a esse respectiva direção, que nós podemos escrever de uma forma mais simplificada como sendo o vetor A produto escalar com o próprio gradiente do f, já que o gradiente do f vai ter as componentes, né, a derivada do f em x na direção x, do f em relação a y na direção y e do f em relação a z na direção z. E se eu faço o produto escalar com A, eu tenho o mesmo termo que eu coloquei na expressão logo acima. Então, com isso aqui, a gente mostra que fazer o divergente de f do produto de f com o vetor A vai resultar no f divergente do A mais o A produto escalar gradiente do f. Tá? Então, é assim que deve ser feito para os outros termos também. A gente tem que separar as componentes, quando tiver componentes, lembrar que tanto f como g dependem das coordenadas x, y e z, e aí depois a gente tem que olhar para esses termos, como a gente fez nessa expressão aqui, e tentar enxergar combinações que possam ser expressas como divergentes, rotacionais ou produtos escalares, como eu fiz nessa parte, tá certo? O outro ponto também que a gente precisa entender é qual a característica desses termos aqui, ó, tá? Então aqui eu tenho um termo dessa maneira, eu tenho um vetor A, produto escalar com o operador del sendo aplicado no B, ou algo similar aqui, só trocando B por A. Mesma coisa aparece aqui embaixo e aqui. Os outros termos que aparecem nessa expressão são mais simples, né? Por exemplo, eu tenho aqui o rotacional do B primeiro, depois fazendo produto vetorial com A, o rotacional do A, depois produto vetorial com B, ou eu tenho, por exemplo, o divergente do A multiplicado pelo F, e aqui o rotacional do A, depois o produto escalar com B, e assim sucessivamente. Os termos mais estranhos que aparecem para a gente são esses aqui, tá? Então, vou fazer um deles para a gente entender o significado. Isso é, inclusive, um dos exercícios do livro. Então, o que eu vou fazer aqui é tentar mostrar para vocês quem
Quem é esse termo aqui, ó. A, operador del aplicado em B. Tá? Quem é ele, né? Então, para isso, a gente tem que pegar o A. Quem é o A? O A vai ser AX na direção X chapéu, mais AY na Y chapéu, mais AZ na Z chapéu, tá? Produto escalar com o operador del, que é del X, X chapéu, mais del Y, Y chapéu, mais del Z, Z chapéu, atuando sobre o B. Então, primeiro eu tenho que fazer, né, esses produtos escalares aqui, tá? Então, tem que fazer o produto escalar desse com esse. Então, lembrando que a gente vai preservar, né, componente a componente, como eu já falei aqui anteriormente. Então, vai ser AX, vai ser AX del X, mais AY del Y, mais AZ del Z, tá? Atuando sobre o B. Quem é o B? É BX na direção X, mais BY na direção Y, mais BZ na direção Z. A princípio, não tem nada que nos diga que esse BX só dependa de X. Ele pode depender de X, Y e Z. Mesma coisa o BY e BZ. Então, neste caso, nós temos que fazer a distributiva, né, desse AX del dx atuando sobre esses três termos que a gente tem aqui do lado direito, né, que são as componentes do B. Tá? Então, isso vai resultar para a gente no seguinte. A gente vai ter um AX del B X na direção X chapéu. A gente vai ter um AX del X BY na direção Y chapéu. Vai ter um AX del BZ del X, né, do BZ na direção Z chapéu, mais, agora pegando o segundo, um AY derivado em relação a Y do BX na direção X chapéu e assim sucessivamente, tá? Então, essa é a natureza aqui do nosso, deste termo, né, que aparece, tá? Se quiser, a gente poderia, por exemplo, juntar todas as componentes x, né, fazendo aqui dessa maneira. Então, ficaria... Então, se pegar todas as componentes x, nós teríamos o AX del BX del X. Teríamos aqui também esse outro, ó, mais um AY del del BX del Y. Teríamos também um AZ, né? Seria AZ del BZ. Opa, seria um AZ del BX derivado em Z na direção X chapéu, tá? Deixa eu colocar o X chapéu em evidência. E assim sucessivamente. Então, essa é a natureza desse termo. Então, reparem que para a componente x nós temos 3 termos, né? Para y a mesma coisa e para z a mesma coisa. Então, essa representação aqui é uma forma compacta de um termo como esse aqui, ó, nas 3 direções. É um termo vetorial, tá certo? E ele é bem trabalhoso de ser tratado, tá? Já que ele tem muitas componentes. Então, para essa aula, era isso.